Você já percebeu que depois dos 40, o seu corpo, ele começa a falar e a gente não entende muito bem o que ele está dizendo? Eu sei, é cansaço, é indisposição, é a forma como o nosso corpo responde a algumas refeições, alguns hábitos. Isso é um processo de transformação. E se a nutrição ela pudesse ser aí uma aliada nesse processo? Eu sou Andressa Carneiro, eu sou psicóloga e sou host aqui do Além das Sessões, o seu episódio onde quinzenalmente leva conteúdos relevantes em saúde mental. E para essa conversa de hoje, convidei alguém que entende profundamente desse universo. A Mayara Magalhães, ela é nutricionista, especialista em saúde da mulher, com mais de 10 anos de experiência em nutrição clínica, estética e saúde pública. Seja bem-vinda, Mayara. É um prazer te receber aqui no Além das Sessões, principalmente para falar de um assunto tão importante, hein? Obrigada, querida. É um enorme prazer aliar a saúde mental com a alimentação e estar participando hoje aqui, trazendo um pouquinho de conhecimento para vocês sobre saúde feminina. Sim, eu acho extremamente necessário. Hoje, quando a gente fala de comida, né, de alimentação, a gente precisa entender também o que é que o nosso corpo ele precisa para se nutrir. Mas me conte, o que é que muda no corpo da mulher a partir dos 40 anos que a nutrição ela se torna tão importante? Então, depois dos 40 anos, a mulher ela vai passando por uma transição hormonal. Ela tem uma queda de alguns hormônios, como o estrogênio, e a oscilação ali da progesterona. Isso vai impactar, sim, o metabolismo dela. De que forma? Essa mulher ela vai tentar emagrecer e não vai conseguir. Ela vai ganhando gordura corporal, principalmente aquela gordurinha ali visceral, que é o trauma de todas as mulheres, Sim. e vai perdendo massa muscular. Então, isso vai impactar de diversas formas na saúde dela, em diversos sintomas, como cansaço, indisposição, Uhum. falta de resultados da questão do treino, né? Ela muitas Sim. vezes está treinando bem, ela está se alimentando bem, mas não está tendo resposta. Isso é totalmente hormonal. E aí, só acontece mesmo ali a partir dos 40? A partir dos 40, a gente tem um pico, né, mais expressivo nessas oscilações que a gente chama de perimenopausa. Então, pode ocorrer até 10 anos antes da menopausa. Tem mulheres que pode não ocorrer com 40 anos, mas a maioria, a boa parte das mulheres já começam a sentir sintomas que são do climatério que nem sabe. Sim. Muitas nem sabem que aquilo está acontecendo. Então, ela está com indisposição, ela está com esquecimento, está com insônia e não sabe que Uhum. é uma oscilação hormonal. Então, é muito interessante a mulher já estar investigando o que está ocorrendo com ela, porque o corpo dela não está respondendo mais como antes. Perfeito. Você aí, mulher, que está precisando conhecer um pouco mais o seu corpo, entender como é que está a sua saúde integral, né? Pensando no todo mesmo, no bem-estar físico, emocional, como é importante saber exatamente como o seu corpo funciona em cada fase, em cada momento que você esteja aí vivendo. Então, a partir dos 40, a vida ela muda. Muda completamente. Sim, E a sim. mulher, ela precisa se priorizar. É uma fase que não tem mais como ela tentar diminuir aqueles sintomas, deixar para lá, depois eu resolvo. Não. É uma fase que você precisa priorizar a sua saúde, porque realmente você está passando por uma questão fisiológica. Sim, e acontece, Mayara, que eu vejo muito, tá? Entre pacientes, entre pessoas próximas, a partir dos 40, de fato, eu começar a me priorizar. Só que não é algo tão simples assim, porque tem mudança de hábitos, né? Mudança de rotina, e para incluir algumas tarefas, algumas alimentações, talvez seja tão desafiador. Você percebe isso no seu cotidiano? Esses desafios de mudanças de hábito? Percebo, e é desafiador também porque precisa vir a mudança da mentalidade dessa mulher. Né? Uhum. Ela precisa começar a pensar diferente, Sim. que se ela não estiver bem, ela não vai conseguir cuidar do filho, do marido, ela não vai ter um bom resultado também no trabalho, então tudo vai impactar. Então, se ela pensa também de forma diferente e se alimenta melhor, treina, prioriza a saúde, pensa na saúde mental ali também,
vai ser todo um contexto, né? Ela vai conseguir ali começar a ter resposta do corpo dela. Sim, não é só, né, mudar um hábito, é um conjunto de hábitos que se tornam aí extremamente necessários e importantes nessa busca, né, da melhora física, do condicionamento. Então, às vezes é aqueles sintomas bem ali tímidos, Sutis. né? E tá ali fazendo um efeito, tá trazendo prejuízo, tá afetando o bem-estar, tá afetando a relação em casa com os filhos, com o marido e tá empurrando para debaixo do tapete, deixando para lá, Sim, né? sim. E aí quando vê já tá a situação toda em um estado elevado que a mudança de hábito tem que acontecer, né? Precisa acontecer para que de fato possa ganhar mais qualidade de vida. Eu prezo muito essa relação com a qualidade de vida e com a importância do autocuidado, Mayara. Eu não vejo a psicologia sem a nutrição, Sim, sem a sim. psiquiatria, sem a fisioterapia. É um processo integrativo, sem educador físico também, porque esse lugar é um lugar que realmente mostra que a vida ela pode ser leve, ela pode ser prazerosa, tá? Mas a partir do momento que a gente se conhece, a gente vai se ajustando e se adequando. Quais os primeiros assim, sintomas, né, do 40 a mais? O que acontece no corpo da gente? Então, quando a mulher está passando por essas oscilações hormonais, é uma fase que ainda não estabilizou ali os hormônios, a menopausa é até mais simples, porque quando ela vai fazer a reposição hormonal, já tem as doses específicas e aí fica mais fácil o resultado. Sim. Mas na perimenopausa não, tá tudo bem oscilando. Então, alguns sintomas como insônia, né, os calores, que são os fogachos, Sim. muito comuns nessa fase, esquecimento, que também a mulher acaba assim, ela era muito boa, tinha uma memória muito boa e do nada ela começa a esquecer nomes, tem uma produtividade no trabalho interferida. Então, tem vários sintomas que ela nem sabe que existe, por exemplo, a falta de lubrificação, né? Ressecamento vaginal, Sim. pode ser por causa dessas oscilações hormonais, ressecamento ocular. Então, é uma coisa também que pode afligir a mulher, ela nem sabe que isso pode ser em relação à perimenopausa. Então, existe mais de 50 sintomas. Nossa, a lista é grande, A hein? lista é grande. E aumento de peso também. Então, poxa, você está fazendo de tudo, tentando perder gordura abdominal e só aumentando ali. Então, isso tudo pode ser decorrente às oscilações hormonais. E o que eu vejo também é como se um sintoma pudesse puxar outros, né? Sim, sim. Então, se ela não dorme, ela fica mais irritada. Ela vai ter alteração de humor também com o marido, com o filho, e aí o libido também interfere, que ela às vezes não consegue associar. Então, uma coisa vai levando a outra. As relações, né, vão sendo interferidas também. Sim, e aí entra também a saúde mental, né? Saúde mental. O lado aí das desregulações emocionais, das ansiedades, das insatisfações com a vida, e vem a desesperança, a solidão, tá? Então, todo esse processo é para ir trazer para você um conhecimento que de repente você, mulher, se conhece, já se entende, ou se não, passar a se conhecer, passar a buscar também esse suporte, esse apoio para a sua vida. A gente enfrenta muitos desafios, né, Mayara? Nós mulheres. Muito. E assim, eu atendo muitas mulheres que chegam até com diagnóstico de depressão. E, Sim. na verdade, é oscilações hormonais, né? É falta de vitaminas, quando a gente vai olhar exames laboratoriais, autoestima abalada. Então, existem muitas outras coisas, né, nesse contexto. Sim. E a mulher, ela muitas vezes está sobrecarregada, ela está passando por diversos processos na vida e a idade interfere. Os 40 anos, ele chega aí também. É o combo completo. É o combo, trazendo diversos impactos. Sim, eu gosto muito de trazer esse lugar, né, do lugar hoje da mulher. A mulher hoje, ela tem dado conta de muitos afazeres, ela tem casa, tem trabalho, tem marido, tem rotina, tem filhos,
tem demandas pessoais, autocuidado, cuidado com o corpo, né? E o corpo no todo é a pele, é a estética, é o cabelo, é a saúde. Então, todo esse lugar é um lugar que demanda tempo, né? Não é algo tão simples assim. Mas quando a gente não está bem com a gente vai negligenciando, né? A gente vai deixando para depois. Ah, depois eu marco a consulta. Não, depois eu vejo a mudança ali da alimentação. Ah, eu tenho que beber mais água. Eu sei que tem que beber, mas vou negligenciando, vou deixando para lá. Então, sei que muitas vezes é extremamente desafiador. Mas, se a gente não fizer pela gente, ninguém mais vai fazer. Se a gente não se colocar também como prioridade, né, Mayara? Talvez esse movimento, ele não aconteça. Não acontece. E assim, constantemente eu tenho atendido mulheres que muitas vezes choram até durante os atendimentos, já começam Sim. chorando. Então, é um momento de desabafo. A gente, como profissional de saúde, a gente percebe isso, né? Uhum. Que a gente também tem que ter a escutativa, né? Acolher aquele momento, porque é muito mais, não só sobre saúde, né? Mas sobre o bem-estar alimentar, o emocional. Então, tudo vai interferir naquele momento daquela consulta. Sim. Né? Eu sempre encaminho, viu? Todas as minhas pacientes, inclusive, para fazer terapia, para a questão, até antes a gente começar, eu falei sobre que é uma prioridade, né? A saúde mental. Sim. Até Então, porque para a gente seguir um plano alimentar, é preciso. Preciso. Né? Entender, conhecer, buscar o sentido, qual é o sentido mesmo desse plano alimentar na minha vida, o que é que eu busco com isso, eu estou realmente pronta para encarar esse desafio, como é um passo a passo, minhas emoções, como é que elas reagem com essa mudança, né? E isso é desafiador. É desafiador. Não é fácil. Uhum. Mas é possível passar por essa fase de forma leve, Sim. né? Eu acredito que bons profissionais, eles vão ter um olhar mais diferenciado para essa mulher, eles vão entender a questão hormonal, a questão da rotina, da sobrecarga. Então, lidar com mulheres 40 a mais, precisa ter esse cuidado. Sim, A e mais. isso também vamos puxar aí os homens, né? De repente você é homem, esteja assistindo, tenha esse lado compreensivo, empático e cuidadoso conosco, por favor. É hormonal. É hormonal, calma, vai dar tudo certo. Mas pode ser hormonal, tá bom? Então não leve tudo para o seu coração. É fisiológico, né? A mulher tá Sim. irritada, tá sem dormir. Então, é uma fase que passa. Sim, e é diferente de uma TPM, É né, Mayara? diferente, é mais intenso, né? A menopausa é uma fase desafiadora. Pode levar 10 anos você com oscilações hormonais, antes de você realmente ter a menopausa. E aí, depois, a mulher ela vai passar pela pós-menopausa, né? Que muitas vezes esses hormônios, tem mulheres que não podem fazer reposição hormonal. Isso é um desafio enorme, porque ela continua com os sintomas e aí ela tem que utilizar outras estratégias, Sim. Alimentação, exercício, mas existe a questão ali que ela muitas vezes não tem a resposta para todos os sintomas, né? São muitos. Sim. Eu hoje não atendo uma mulher que ela tenha só insônia, que ela só queira emagrecimento, não. Eu atendo uma mulher que ela precisa dormir, ela está indisposta, ela tá precisando emagrecer, ela tá triste, né? Muitas vezes com o emocional muito abalado. Sim. Então, um combo de sintomas, assim, tem coisas que ela nem, poxa, Mayara, tô esquecendo muito também. Eu tô falando e lembrando até das minhas pacientes, sabe? Sim. Todos os relatos, porque são muitas coisas, assim, que elas falam durante o atendimento. Sim, e que tudo traz também uma crise existencial. Sim. Né, Mayara? Do quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero da minha vida, será que eu estou disposta realmente? E aí a gente realmente precisa ter um olhar de alerta para voltar para o presente, para entender que realmente é desafiador, pode sim trazer aí impactos significativos, mas tudo começa com conhecimento. Tudo começa com um processo também de mudança. Inclusive, neste mês de abril,
eu realizei uma aula falando justamente sobre mudança comportamental e motivação. Tá aqui salvo no YouTube, se você aí tem interesse em conhecer e praticar mudanças significativas e sustentáveis com base na ciência, assista essa aula aberta lá no meu canal do YouTube. E, se você desejar, me manda uma mensagem depois que a gente pode conversar também, tá certo? Mayara, me conta o seguinte, como a alimentação ela pode ajudar as mulheres para equilibrar aí esses sintomas? Então, a alimentação ela pode melhorar a inflamação, porque Sim. quanto mais essa mulher ela tem gordura corporal, mais processo inflamatório isso vai gerar no corpo dela. Então, a alimentação ela pode melhorar também o intestino, porque através do intestino você vai melhorar a absorção de nutrientes. Então, essa mulher ela vai se sentir menos indisposta, ela vai melhorar a qualidade do sono dela. Então, a alimentação ela muda até o raciocínio, né? Da mulher, o raciocínio é mais rápido, então você está com seus nutrientes, micronutrientes bem estabilizados ali com a alimentação, então a resposta do organismo é outra. Sim, a alimentação de fato faz uma diferença Absurda, né? absurda. Tem alguns alimentos específicos que são mais introduzidos nessa fase do 40 mais? Então, tem alimentos que eu gosto muito, que melhoram essa disposição, os ricos em vitamina B12, e aí a gente pode falar das proteínas, né, de origem animal, que é excelente, muitas mulheres não priorizam, né, a proteína na alimentação. Aí tem outra classe que eu acho excelente para esse público, que são as fibras. Então a gente tem a linhaça, o gengelim, que são alimentos da classe dos fitoestrógenos, que tem uma ação, né, de melhora dessas oscilações hormonais. Então o grão de bico também é muito bem-vindo para a saúde aí hormonal dessa mulher. Então são alimentos que com certeza vai ter no seu plano alimentar, se eu estiver te acompanhando. Olha Mas só. eu gosto muito. As gorduras de boa qualidade também. Nada de cortar gordura, hein, meninas? Então, o abacate, as oleaginosas tem que estar ali presente, o azeite de oliva, porque a mulher ela corre mais risco também de doenças cardiovasculares nessa época de oscilações. Então, é muito comum hoje eu atender mulheres com aumento de colesterol, né? A glicemia ali alterada e é fator hormonal que Sim. impacta. Então, a gente com esses alimentos, a gente consegue um bom resultado. Olha só a importância, né, desse cuidado de uma forma realmente mais cuidadosa, do preparo do alimento. Eu costumo muito dizer, né, que o nosso corpo é a nossa casa. E a nossa casa, ela precisa ser bem cuidada. Com certeza, Né? A gente sem precisa dúvida. cuidar bem. Eu sei que tem vários alimentos aí que vão ser mais prazerosos, vão ser X, Y, Z. Entendo perfeitamente, tá? E você não tá proibido. Não. Não tá. Porém, no entanto, tenha preferência. Tenha uma preferência por alimentos que de fato sejam ricos em nutrientes, que vai fazer bem para o seu corpo, que vai fazer bem para a sua autoestima, para a sua saúde. E isso de fato não tem preço que pague. Com Né? certeza. Saúde, bem-estar, leveza, tranquilidade. Então, dê a preferência, tá certo? E é claro, faça um acompanhamento nutricional, por favor. Faz diferença. É constância, né? Dentro da alimentação. Sim, aí você já trouxe, né? Como impacta aí diretamente na saúde emocional, com a estabilidade de humor, com a relação com a insônia, o sono. Nossa. Nessa fase, tem um impacto também da serotonina, né? O hormônio do prazer, do bem-estar, e o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a oscilação hormonal aí dessa mulher fica bem impactada. Então, a saúde mental, né, a saúde emocional vai realmente sofrer impacto. Ela está mais irritada, ela está com uma mulher que não tem uma boa digestão, né, o intestino preso, ela vai passar o dia irritada, né, mal-humorada. Sim. A gente fala. Então, a saúde mental está totalmente ali ligada ao que você ingere com a alimentação. Sim, e olha como é importante esse processo, né? Eu puxo para o autoconhecimento, conhecer o que está trazendo aí o mau humor. Às vezes, eu acordei, eu estou num mau humor terrível. E às vezes o mau humor é porque não dormiu bem,
é porque o corpo não está respondendo bem em relação à alimentação, à rotina, é uma falta de serotonina, tá? Então, você conhecendo o seu corpo, você vai fazer uma análise, você vai perceber, nossa, qual foi a última vez que eu tomei um banho de sol, né? Que eu fui a uma praia, ou que eu fiz algo novo na minha vida, aprendi algo novo, fiz alguma atividade prazerosa. Então, com o autoconhecimento, você consegue se perceber e encaixar aí atividades que de fato agreguem, tá? E uma coisa interessante, né, Mayara? As causas, até para essa fase de. Porque cada corpo reage de modo diferente, né? Sim. Cada mulher vai reagir de um modo diferente. Nem todas as mulheres 40 a mais vão apresentar sintomas tão intensos e significativos. Porque aqui entra também a causa de genética, estilo de vida, né? Entra. A mulher que ela já passa por aumento de colesterol, que já tem uma glicemia alterada, que já não pratica atividade física, não tem uma boa alimentação, ela vai sofrer mais impacto. Uhum. Quando ela faz ali os 40 anos. Então, o metabolismo realmente já está impactado e isso vai intensificar. Sim. Mas uma mulher que tem um estilo de vida diferente, ela vai sofrer menos nessa fase. Ela vai sentir talvez alguns sintomas, mas não com tanta intensidade, entende? Sim. Isso vai ser muito mais leve para essa mulher. Porque ela tem um terreno biológico muito mais eficiente. O que é esse terreno biológico, né? Quando eu diminuo a inflamação, eu melhoro o intestino dela, eu melhora esse ambiente para que os hormônios dela sejam ativados. E tem aquela mulher que ela faz a reposição, muitas vezes hormonal, mas ela diz assim, mas eu não tenho resultado. Não tem resultado porque seu corpo está inflamado. Né? Seu corpo não está apto para receber aqueles hormônios, para receber aquela suplementação. Então, Sim. A gente precisa otimizar isso. E a mulher ela vai ter uma melhora de resultados se ela antes fez o dever de casa, que a gente diz, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Não tem é que fazer. É todo um contexto. Então, se você foi aquela adolescente que sempre foi obesa, que sempre teve seletividade alimentar quando criança, então você vai ter mais dificuldade sim com os 40 anos, gente. Não é mentira não, vai ter. E porque você vai precisar mudar sua mentalidade, mudar hábitos. Sim, e a importância de quanto mais cedo você se expõe, quanto mais cedo você desenvolve, melhor. Para você, principalmente se é criança e adolescente, eu costumo dizer, né? O cérebro está ainda num processo de desenvolvimento, de transformação, é natural que a criança ela apresente aí resistência a alguns alimentos, Sim. né? Os verdes são ali, né? Eu acho que isso é um pouco também vem muito da mídia, né? Das propagandas. Então, é natural. Mas é não desistir de apresentar aquela refeição para a criança, né? Porque talvez ela não goste hoje. Eu falo muito com minha filha. Minha filha tem 9 anos e ela sempre cria alguma resistência. Mas depois que ela prova, ela se permite mais. Isso. É uma resistência também do provar. Então, apresente. Não force. Não é forçado. Porque se você força, você vai criar um trauma, né? Então tem que ser algo apresentado, tem que ser algo que realmente estimule a criança ali desbravar aquele novo alimento e de entender que é importante para o corpo dela. Não exatamente na ideia do paladar, né? Mas sim do que o corpo da gente precisa. Mas tudo com carinho e cuidado. Sim, e a questão do oferecer, né, da constância, de você oferecer de outras formas, quando você trouxe. E, gente, isso é tão interessante que o aleitamento materno, ele previne diversas doenças, né? Sim. Então, sistema imunológico, questões alérgicas. Então, imagine, né, isso lá aos 40 anos. Você vê como influencia a questão genética, de gatilhos, onde você vive, como é a sua vida, como é o seu emprego, né? Você vive em um ambiente estressante, como é suas relações. Então, tudo isso vai impactar essa mulher 40 a mais aí. Sim,
completo, gente. Não tem como a gente não olhar para o agora se a gente não for lá atrás da nossa história, na nossa bagagem. Entender também algumas resistências em alguns alimentos, de repente se desafiar, né? Dizer, não, vou tentar aqui novamente, vou incluir aqui na minha rotina, vou colocar aqui na minha lista de compras, porque de fato a gente precisa de movimentos que nos impulsione, que traga mais energia, que traga mais disposição. Eu tenho uma nutricionista, tá, Mayara, que a gente tem uma relação muito legal. E ela sempre, quando manda mensagem, ela me conhece, né? Já conhece, porque já tem anos aí de acompanhamento, a Luana. E nesse processo ela já entende, já fala, Andressa, olha, vamos fazer um exame? Olha, eu tô achando que isso aqui, mas vamos ver se de fato, né, para que você faça a reposição, para que você realmente tenha mais disposição, porque chega um determinado momento que o nosso corpo ele vai desacelerando, Sim. né? E é um processo realmente tão inconsciente que às vezes nem a gente percebe. Mas quem está de fora consegue visualizar, consegue dizer, olha, tem algo aqui que está diferente em você, tá? Então vamos lá ver o que é que a gente pode fazer para melhorar. Muda a alimentação, inclui ali mais proteína na rotina, mais gordura para ter mais energia, mais disposição. Então tudo isso, olha como agrega. E aí a gente volta de fato a ser aquela pessoa que a gente sempre foi. Então muitas vezes você não mudou do nada, às vezes é a falta realmente de nutrientes, vitaminas que são essenciais para o seu funcionamento. E aí eu trago um outro ponto, tá? Eu acho que é válido falar sobre a compulsão alimentar 40 a mais das mulheres, já que a gente trouxe a questão da alimentação, que é um também dos fatores que acontece, né, Mayara? Isso acontece muito porque a mulher ela tá tentando ali fazer uma compensação, né? Ela não tá conseguindo emagrecer, então ela vai buscando alternativas, e as alternativas é a restrição. Então ela o quê? Ela faz o jejum, que a amiga ensinou, que a vizinha tá fazendo. Ai, não, meu Deus! É aquela coisa, não que não seja eficiente, o jejum é eficiente. Quando ele é bem aplicado, quando existe um protocolo e você está sendo acompanhada por um profissional. Sim. Mas você fazer em um momento que você está mais estressada, com aumento de cortisol, você vai ter compulsão. Você vai ficar mais ansiosa. Então, você vai atacar a geladeira de noite, vai comer mais doce, porque você vai querer sentir bem-estar, né? Sim. Naquele momento. Então, está muito relacionado a resultados. Porque o que acontece com a mulher 40 a mais? Ela está em oscilação hormonal, ela está se alimentando até bem, está treinando, está tomando a suplementação. Eu tenho pacientes que me procuraram até essa semana, elas, Mayara, eu tomo ômega, eu tomo creatina, eu tô tomando whey, e eu tô treinando, e eu tô me alimentando bem, mas não tô tendo resultado. E, gente, é fisiológico, porque seus hormônios estão passando por uma fase aí de oscilações, seus nutrientes estão bagunçados, seu organismo está ali em processo de desequilíbrio. Então, a compulsão é justamente por isso, porque ela não está tendo resultado muitas vezes. Sim, aí vem a frustração, entra os aspectos emocionais. Sim. Mas vejo como é tão interessante esse processo, né? Do como vai acontecendo, da busca do alimento. Ali, às vezes, a restrição cria uma obsessão. A mente fica o tempo todo lembrando da comida, lembrando do que tem para fazer. A gente falou dessa pauta do jejum, né? O jejum é muito naquele lugar de realmente ter consciência sobre um processo. E é um processo com organização. Não é simplesmente, eu vou ficar X horas aí sem me alimentar. E aí, depois das X horas, o que é que eu faço? Como tudo que tem pela frente. Então, é preciso ter um cuidado, é preciso realmente ter a consciência do que de fato é o jejum. O jejum é um processo que remete à consciência corporal, de você entender o seu corpo, de você saber de fato o que é fome, o que não é, de entender que você tem aí gordura, energia suficiente para ser queimado dentro de um processo de déficit calórico. Então, dentro desse lugar, né, Mayara, é importante que o autoconhecimento ele aconteça, mas com consciência e com acompanhamento.
tá? Eu sei que eu acho que tem até pesquisas que indicam que acho que uma grande parte da população brasileira já fez alguma dieta na vida, Com sem certeza. recomendação, Recomendação. né? Por indicação, porque funcionou com tal pessoa, comigo também vai funcionar. E agora a gente tá na onda, né? Do Ozempic, do Mounjaro, das canetas emagrecedoras e de todo o processo que remete hoje a esse universo da busca da autoestima, do corpo, e que realmente hoje é a realidade, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso também, porque não é só fazer o uso da caneta emagrecedora. Eu gosto muito da educação nutricional, né? Que é quando a gente ensina nosso paciente, traz ele para aprender a se alimentar. Então, sem essa questão de terrorismo nutricional, porque isso não é sustentável e não funciona. Então, a gente precisa saber conviver com os alimentos. Então, poxa, uma dieta com poucas calorias, será que isso é sustentável para você a longo prazo? Será que você consegue sustentar isso sem, por exemplo, a medicação? Então, a gente está vendo também muitos casos de pacientes que tomam, né, as canetas emagrecedoras, mas o peso acaba voltando, né? Porque não aprendeu a se alimentar bem, não mudou hábitos, não teve mudança de mentalidade, não mudou comportamento alimentar. Então, é como uma bariátrica, né? Se o paciente ele realmente não tiver uma mudança aí de hábitos, ele não tem resposta. Sim, e aí volta tudo, né? Todo um processo. Existe uma pressão estética também, né? E uma busca aí por aceitação, para eu me encaixar no mercado, no mundo, na vida. Então, leva com que a gente tome aí atitudes, decisões que muitas vezes trazem aí alguns prejuízos ou não, ou que muitas vezes o resultado não é aquele desejado e aí gera frustração, gera decepção. Então é preciso ter muito cuidado. Mas como é que você, Mayara, pode trazer formas de trabalhar essa relação, né, de saúde, de corpo, nesse momento da vida? Eu sempre tento trazer para minhas pacientes que elas agora estão com 40 anos, né? Então não dá para vocês tentar visualizar, porque eu quero ter o corpo de 20 anos. Não. O seu metabolismo era totalmente diferente, né? Seus objetivos também, seu propósito era diferente nessa época, com 20 anos. Então você é outra pessoa. Então, não vamos se comparar a essa época, não. Você agora tem 40 anos e você precisa priorizar a sua saúde. E o que é isso? Você precisa priorizar os seus hormônios, né? Os seus nutrientes, o que o seu corpo está em deficiência ou não. Então, acho que é ter esse senso também de realidade que você agora precisa de ter um outro olhar para seu corpo, para sua saúde, porque ele não vai responder da mesma forma do que antes. Não vai. Porque isso é o processo também do envelhecimento. Sim. A gente perde massa muscular, é normal isso acontecer com todo mundo. E ganhar gordura, por exemplo. Mas a gente tem que ter esse senso de consciência também. Sim. Que nossa saúde, nosso metabolismo, nossos hormônios, tudo no nosso corpo mudou. Sim. E aí entra lá naquela comparação, né, do meu eu lá de 20 anos atrás. De 20 anos atrás. Olha só. Ou se comparar a mulheres que não têm seu biotipo. Né? Como uma brasileira está se comparando a uma americana. Né? São contextos diferentes, a gente vive um ambiente diferente, comidas, né? Tudo. Clima, então tudo isso vai influenciar esse contexto, esse corpo dessa mulher. E aí, mulher, tá se comparando muito por aí? Atenção, tá? Eu entendo perfeitamente que hoje a gente vive uma realidade, né, da vida, mas aprender a fazer as pazes com seu eu de agora, aceitando as mudanças fisiológicas, é extremamente importante para o seu processo de amadurecimento. Se você está buscando melhorar a relação com o seu corpo, aprenda a fazer a pazes também consigo mesmo, né? De entender que o corpo que você tem hoje é o corpo que você vive, é o corpo que você tem uma rotina, que você tem amigos, famílias, que tem história, que tem memórias,
tá? Então, faça as pazes com ele. Ah, Andressa, mas tem aquela gordurinha. Eu sei, tá? Mas a gordurinha faz parte do processo. E talvez ela seja só passageira, né, Com Mayara? certeza. Depende aí do seu hábito e do seu estilo de vida. Então, para fazer isso acontecer, busque acompanhamento, busque orientação, busque ajuda, entenda um pouco sobre o seu corpo, tá? Se movimente, faça realmente o seu dia, o seu eu, a de agora, valer a pena, tá certo? E aí a gente vai pensando até nessa questão, né, da alimentação, da rotina de trabalho. Vamos pensar aqui em estratégias práticas para o dia a dia, Mayara. O que que pode não faltar na alimentação aí de uma mulher 40 a mais? Proteínas, né? Na Sim. alimentação é essencial. E Tem diferença proteínas. de proteína de carne vermelha, Tem branca? proteínas de alto valor biológico, né? Hum, Que são da carne, leites derivados aí, que são os famosos whey's também dentro da suplementação. sim, Tem diferença das proteínas vegetais também, mas sim. é muito contexto, sabe, Andressa? A gente tem que entender que cada paciente é único. Então, às vezes, você tem uma intolerância alimentar. E você Uhum, não pode ingerir, por exemplo, leites derivados. Você não vai ter uma boa digestão, absorção. Então, eu tenho que trabalhar com outros tipos de proteína. Você não pode ficar sem proteína. uhum, Então, a gente tem ótimas opções no perfeito. mercado. Então, a gente pode trazer isso para a sua alimentação de forma fracionada. Uhum, Aí não pode faltar as fibras, né? Os alimentos ricos em fibras, como eu já citei, são essenciais porque eles têm essa função de melhorar essas oscilações hormonais. Então, grão de bico, a linhaça, o gergelim são essenciais nessa alimentação. Gosto também de trazer o inhame, né? Excelente para a saúde da mulher. adoro. Trabalho muito com ele. Hoje também a gente traz alimentos antioxidantes que têm uma função anti-inflamatória porque reduz gordura corporal, né? É uma mulher que está em um processo muitas vezes aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando você traz antioxidantes, quais são esses alimentos, né? As frutas vermelhas, o tomate rico em licopeno, a ameixa que tem ali antocianinas, flavonoides na composição, a cenoura rica em beta-caroteno. Então, poxa, esses compostos vão fazer uma diferença absurda no seu organismo, diminuindo o processo inflamatório e você vai ter resposta também, não só na inflamação, mas na sua saúde hormonal também. Uhum, A gente sim, vai ter uma resposta significativa. ou seja, E aí a gente pode incluir essas classes desses alimentos, além, gente, pelo amor de Deus, tem que se hidratar. E outra classe aqui que eu vou mencionar, que é uma diquinha, são os chás, né, que tem uma excelente proposta para sintomas nessa fase que a mulher vive. Então, para afogachos, a gente pode usar o chá de amora, digestiva, a gente tem o hortelã junto com alecrim. Para melhorar o sono, a gente pode utilizar o mulungu junto com camomila e outras propostas também uhum. dentro dessa rotina dessa mulher. Então, tem muita coisa estratégica aí que a Ou gente pode seja, por utilizar. mais desafiador que seja essa fase, pode ser leve, né? Pode ser leve, tem muitas opções. Tem muitas opções, só depende de você. Só depende de você. Só depende da escolha e da decisão que você vai tomar. A suplementação, Mayara, quando ela é necessária? Quando é que se torna necessário fazer a suplementação? Então, a suplementação é um complemento à sua alimentação, não pode ser base, né? Porque às vezes a gente acha, eu tenho que tomar suplemento o dia todo. Não é esse o contexto. A suplementação, ela ocorre quando há deficiências de micronutrientes, quando você tem sinais e sintomas que às vezes a gente não vê em exames laboratoriais, porque são sintomas e subclínicos. Então, a gente Uhum, precisa, às vezes, fazer uma suplementação de forma mais específica. sim, Então, a suplementação aí vai ser bem-vinda. Então, aquela mulher que está muito cansada, né? A gente sim, pode fazer uma suplementação ali específica que a gente já vai ver uma melhora. sim. Nesse caso aí específico. Uhum. E hormônios, né? Como é que a gente hoje também identifica? Através dos exames, né? Mas toda mulher, ela precisa necessariamente fazer reposição hormonal?
Não, não toda mulher, isso é individual, até porque existem algumas restrições. Mulheres que têm histórico de câncer de mama, né, de endométrio, não é recomendado a reposição hormonal. Então, essas mulheres, de forma específica, precisam também de um acompanhamento com as ginecologistas, né, que fazem esse papel de orientar essa mulher se ela pode fazer ou não a reposição. Sim, então é um acompanhamento realmente multiprofissional, entendendo aí a sua realidade, o seu contexto, a sua rotina, os seus hábitos de dia a dia. Não é o que funciona com a minha vizinha que vai funcionar comigo. Não é o que está falando ali por aquela blogueira, aquela influencer, que também vai acontecer comigo. Então é preciso ter cuidado, o seu corpo, ele merece de cuidado, ele merece de atenção e de entender que é prioridade cuidar, né, de si. E esse momento, né, que a gente está tendo, eu acho tão relevante de falar sobre a saúde de uma forma integrativa, porque o autocuidado, ele é integrativo, o autocuidado, ele remete o todo, é a forma como a gente se relaciona com a gente, com o nosso corpo, o que é que a gente tem feito para cuidar do nosso corpo. Dentro dos aspectos emocionais, é natural que a gente se negligencie, que a gente se coloque lá em último plano. Primeiro é a minha dor, meu sofrimento, os meus problemas, as minhas feridas abertas. Então, só depois eu começo. Aquelas desculpas que a gente costuma ouvir, segunda eu começo, né? Não, mês que vem eu começo. Não, daqui a um tempo eu começo. Então, é se priorizar de fato para a sua vida ir bem, para você ter uma vida prazerosa, significativa e com qualidade. A mudança, ela precisa acontecer no agora. No agora. Tá? E se você quer resultados diferentes, você tem que fazer diferente. Senão você vai ter os mesmos resultados. Sim. Né? Então isso é uma mudança assim, de chave para qualquer mulher. Perfeito. Mayara, aqui no Além das Sessões, a gente tem alguns parceiros que contribuem significativamente com todo o nosso projeto de levar conhecimento em saúde mental de uma forma humana, leve, empática, cuidadosa, porque reconhece que, de fato, levar conhecimento e de uma base fundamentada é importante para o bem-estar de toda a nossa sociedade. E com isso a gente vai te dar uma lembrança dos biscoitos amanteigados sabor de vó. São biscoitos personalizados, com sabores diversos, uma delícia, que acompanha aí um chá, um café, um momento especial, uma lembrança especial. E eu vou deixar aqui na descrição os contatos dos biscoitos amanteigados sabor de vó. Temos também uma parceira, Stock Prime, é uma loja de vestuário feminino que traz aí ofertas incríveis. Se você deseja fazer as suas compras, a sua primeira compra tem aí um desconto de 10% de desconto. Então acesse Stock Prime, fale com a Josi e agende uma visita. Nossa Além das Sessões está chegando ao fim, Mayara. Muita coisa, né? Muita coisa. Falar sobre saúde da mulher numa íntegra é um papo delicioso, é um papo que eu gosto muito, justamente porque traz esse olhar para o todo da mulher, não apenas numa fase mais jovem, mas sim no todo, porque os hábitos eles começam desde muito cedo. Qual conselho você daria para uma mulher 40 a mais que quer começar a cuidar melhor da sua alimentação e da sua saúde emocional? Então, o primeiro conselho é ela entender que o corpo dela está mudando, que ele não está contra ela, que ela está passando por uma fase e que ela precisa se priorizar, buscar profissionais que tenham um olhar diferenciado para esse momento. Então, profissionais que entendam de hormônios, que entendam dessa sobrecarga dela como mulher, dessa rotina que precisa encaixar dentro da alimentação, porque tem que ser real. Não adianta a gente colocar alimentos que não sejam acessíveis também de forma financeira, sim, né, para essa mulher. Então tem que ser real, tem que ser acessível, tem que ser leve, porque ela já está lidando com muita coisa, né? Não precisa colocar mais carga nessa alimentação, ser tão difícil,
para ela, gera mais estresse. Não, a alimentação é prazerosa, é afetiva, é como os biscoitos aqui da vovó. Sim. Tem que ser afetivo, Sim. né? Tem que trazer resposta também, resultado, claro. Todo mundo quer se sentir bem. E a gente passa boa parte da nossa vida se alimentando. Verdade. E quando a gente para pensar sobre isso, né? A gente tem que incluir alimentos que realmente vai fazer diferença. Sim. Para essa fase. Para a nossa saúde, para a nossa resposta em relação à longevidade, né? Todo mundo quer viver mais. Sim. E a alimentação é a chave. Cuidar, esse autocuidado, a questão de saúde mental, do exercício. Hoje o nosso bate-papo aqui foi muito sobre isso, né? Sobre essa questão integrativa, de trazer diversos profissionais que vão realmente te ajudar. Sim. De forma estratégica. Porque você pode até ser atendido por algum profissional, algum psicólogo que não tem essa especialidade, né, que não tem esse olhar para a mulher de forma, essa escuta ativa, que você talvez esteja realmente sendo atendida por alguma nutricionista que passa uma alimentação saudável, mas não é tão estratégica para esse momento da sua vida. Então a gente precisa ter esse olhar, sabe, diferenciado. Sim, e aí entra a importância também, né, de buscar realmente profissionais que estejam alinhados com aquilo que eu preciso, não Sim. necessariamente o todo, né? Mas o que é que eu preciso nesse momento? Eu preciso nesse momento ter mais foco? Quem é que eu busco? Por onde eu devo começar? Né, Mayara? Eu acho que aí vai partindo do autoconhecimento, vai se permitindo viver esse processo e que seja leve, que seja significativo, que você aprenda a se relacionar bem com o seu eu, com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alimentação, com a sua rotina, incluindo ali atividades prazerosas. Eu entendo que é desafiador sim, mas tudo é possível, tá? Basta você aí acreditar e dar um passo à frente diante obviamente, respeitando as suas limitações, o seu contexto social, cultural, porque isso é extremamente importante. Fazer dieta não é sobre ter dinheiro para fazer, né? É sobre escolhas, né, ali no momento, porque tem ali os impactos, às vezes não dá para comprar, né, alguns determinados alimentos, mas eu consigo ali colocar outros, então é algo que pode ir se ajustando ao longo do seu processo de autoconhecimento. Mayara, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Então, as pessoas vão me achar como Nutri, né, Mayara Magalhães. Eu sempre coloco bastante conteúdo sobre mulheres 40 a mais. E tudo que a gente conversou aqui eu trago muito, porque isso gera identificação realmente, né, com vocês, mulheres. Então, eu abordo bastante assuntos, né? Por exemplo, hoje mulheres buscam até o chat, né, GPT, falando ali sobre, buscando às vezes dietas imediatas, não. Lá você consegue me achar no Instagram e eu trago realmente conteúdo de forma científica, com base realmente respaldada para a sua saúde. Sim, sabendo exatamente o que funciona e o que não funciona aí para você. Eu vou deixar aqui na descrição, Mayara, as suas redes sociais, para quem aí quiser te acompanhar. Esse foi mais um episódio aí do Além das Sessões. Se esse conteúdo aí ele fez sentido para você ou para alguém que você conheça, compartilha esse episódio e ajude a ampliar esse olhar sobre a forma integrativa entre nutrição e saúde mental para mulheres 40 a mais. Te encontro quinzenalmente aqui no YouTube e também no Spotify. Até a próxima!